Oi, Catherine, boa noite. Boa noite. Só aguardando um minutinho para ver se os outros vão aparecer. Ô, Kathleen, a turma de vocês são só vocês três mesmo? Ô, Reginaldo, são 4 alunos Hum, e tem a Jennifer, que é híbrida, né? certo. Mas 4 alunos? Quem são os 4 alunos? Você, Eu, Matheus? Matheus, a Beatriz e o Pedro. Ah, tá. É porque na minha lista só está aparecendo 3. Ah, é por causa da rematrícula, Ah, quem será que não porque fez? muitos ainda não foram lá. Eu sou uma que não terminei de arrumar meus papéis. Então você tem que organizar, porque a partir de semana que vem você já começa a ter faltas, tá? Certo. Agora, por exemplo, se você organizar, ainda repõe, mas se não, aí esse tempo agora já conta como falta. Eu já entrei em contato lá na faculdade que eu me acidentei, aí eu não posso ir assinar os papéis, sabe? Uhum. E pedi eles para estarem me enviando o boleto, só que ainda não mandou. Amanhã eu vou ligar lá de novo. Sim, aí você já conversa com a Natália para ver isso. A Natália Isso, ou o Tiago, tá? certo. O Tiago agora já é o coordenador do curso. Então você não depende só do Helder mais, não. Matheus, onde você foi semana passada que você deixou eu sozinho, hein? Aí, ó, já deixou eu sozinho de novo, ó. Matheus. Matheus, onde você está? Estou aqui. Ah, menino, semana passada você me largou, né? Era só você que estava na aula, você largou eu falando sozinho aqui, foi embora, né? Ah, Não, estava só observando mesmo. é só observando, eu estava dando aula só para você, você estava observando o quê? Ah, shit. Bom, então vamos lá. O que que nós vimos semana passada? Semana passada nós estávamos vendo os teóricos da sociologia, tá? Então, não sei se todo mundo já pegou o slide, tá? Outra proposta bacana, importante que nós temos. Todo mundo ligar suas câmeras, por favor, tá? Mantenham as câmeras ligadas. Senão nós não vamos considerar presença, não. Ok aí, povo? Aí, a gente fica falando sozinho. Ok, só um minutinho que eu vou ligar.
Bom, então, sobre os teóricos da sociologia, que nós trabalhamos o Comte, né, que ele foi a questão dele começar a ter uma ideia para a sociologia, um dado importantíssimo, né? Qual que é a intenção dele de criar uma disciplina parecida com as outras ciências sociais, né? Porque ele acreditava que, da mesma forma que outras ciências poderiam desenvolver o processo, a sociologia iria, então, desenvolver dentro da sociedade. Isso aqui é muito importante. Depois ele fala que a vida é feita em 3 estágios, né? O teológico, o metafísico e o positivo. Então, nós trabalhamos essa questão aí desses estágios. Aí tá os estágios, o teológico, metafísico e positivo, né? O teológico baseado nas explicações divinas, o metafísico substitui as divindades por forças abstratas, e o positivo concentra-se nas explicações científicas. Aí também aparece de novo a questão da imaginação, o metafísico é a razão e o positivo a observação e experimentação. Trabalhamos a questão do Durkheim, né, que o Durkheim ele tem uma outra opinião em relação à sociologia, e tanto é que ele, e juntamente com os outros dois, eles vão criar, então, quais são os princípios básicos da sociologia. O Durkheim fala que, ao invés da gente impor uma ciência nova, como queria o Comte, que a gente deveria observar os fatos sociais, como que a sociedade vai trabalhando. Ele fala aí, os fatos sociais são distinguidos pela exterioridade e a coercitividade. O que é isso? Quando a sociedade é exterior a nós. Outra informação importante para ser guardado. Então, quando eu nasço, a sociedade já existe. Quando eu morro, a sociedade continua existindo. Ok? Ela é coercitiva porque ela determina aquilo que nós vamos fazer. Não tem jeito de a gente fugir de certas coisas. Mateus, lembra o exemplo que eu dei aqui? Mateus, lembra o exemplo que eu dei? Eu esqueci. Né? Eu preciso que vocês participem mais da aula, gente, senão vocês não vão guardar isso. Por exemplo, tem gente que viver sem dinheiro? Não. Não. A sociedade é coercitiva. Ela coage a gente, ela exige da gente uma situação. Você pode até tentar, mas você vai ver que em certos momentos você não consegue ficar sem. Ok? A sociedade tem uma estrutura que já está montada, já está definida. Aí ele fala que a sociedade ela vive algumas relações diferenciadas. Que ele fala que ela é mecânica ou ela é orgânica. Quando que ela é mecânica? Quando ela é fechada, né? Ela não abre. Vamos pensar numa sociedade mecânica? A sociedade industrializada é mecânica. Tá? A sociedade industrializada, por que ela é mecânica? Porque você não tem como você falar assim, não, nós vamos fazer agora tudo diferente. Não tem jeito, ela funciona daquele jeito, daquele modo ali. E a sociedade orgânica, é uma sociedade mais aberta, mais desenvolvida em relação ao capitalismo, porém, nela existe mais divisão de trabalho e mais desigualdade social. Aí nós vimos que o Durkheim está voltado para a questão do suicídio. Alguém sabe me falar por que nós estamos comemorando Setembro Amarelo? Não? Suicídio, depressão, né? A prevenção contra o suicídio, né?
Por quê? Porque agora nós estamos numa tendência muito grande. Nós estamos vivendo uma crise, já uma crise econômica. Quando aumentam as crises econômicas, os índices de suicídio sobem, já dizia Durkheim. Quando aumentam os riscos de vida, os índices de suicídio baixam, porque as pessoas têm mais instinto de vida. Tá? Então ele vai fazer uma pesquisa dessa sociedade, aí é o Setembro Amarelo que nós falamos na aula passada. Bom, aí ele fala que tem 4 tipos de suicídio. O suicídio egoísta, o suicídio altruísta, o suicídio anômico e o suicídio fatalista. Hoje, em relação aos jovens, esse suicídio aqui é o mais comum, tá? O que é a situação de anomia? É quando a pessoa perde o objetivo da vida. Tá? Então, o Durkheim fala que a pessoa perde o objetivo, ela não sabe o que vai fazer da vida mais, então ele, às vezes, passa por esse período de suicídio. O próximo que nós vimos dentro dos teóricos foi o Karl Marx, né, que vai apresentar uma nova proposta de trabalho, de vivência, né, onde que ele vai falar, então, de uma sociedade, tá? Ele critica o capitalismo e apresenta uma sociedade socialista. Tá? Valoriza a sociedade. Aí está aí as obras dele. Todo mundo está conseguindo acompanhar direitinho aí? Sim. Então ele fala de uma sociedade socialista. Ele faz uma análise social e científica da história dessa sociedade. Por isso que ele cria algo importante chamado materialismo histórico. Tá, ele quer esse materialismo histórico, a ideia é romper com a tradição idealista. Tá? Bom, aí nós encerramos, então, falando dessa questão do materialismo histórico. Vocês leram os slides? Leram o texto que eu passei para vocês? Leram ou não, gente? Eu não li, não. Nem os slides? Precisamos que vocês façam uma leitura, senão como é que vocês vão entender isso? Alguma pergunta, então? Alguma dúvida? Quer que volta? Quer que explique alguma coisa? Gente, participa, gente, interage. Bom, então vou seguir em frente. Tá? A aula está rendendo uma quantidade porque vocês não estão lendo e não estão participando. Aí fica complicado, depois vocês não vão entender tudo isso lá na frente. Bom, o último filósofo, né, o último pensador da sociologia foi o Max Weber. Tá? Então, ele é um sociólogo, ele é jurista, economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. Seu irmão foi também famoso sociólogo, né, que foi Alfred Weber. Tá? Ele é nascido de uma família de posses, liderado por um advogado. Weber foi educado com rigidez da religião protestante. Isso é um dado muito sério, muito importante, tá? Ele ter sido educado na rigidez da religião protestante. Isso vai abrir um caminho para ele ter uma noção lá na frente. Com o despertar do gosto pelo estudo e pelo trabalho,
quando ainda jovem, ele presenciou a unificação da Alemanha, promovido pelo estadista Otto von Bismarck. O Estado alemão ainda não existia. Existiam vários reinos de origem germânica independentes. Bismarck, então, promove uma política de integração desses reinos, formando a Alemanha tal como nós conhecemos hoje, tá? Unificado. A questão da Alemanha ser dividida, isso foi depois, né? Foi nesse intervalo aí. Mas depois ela volta à mesma condição. Ele teve uma influência, né, aí de um trabalho biográfico sobre Weber, né, Michael Pollack desenvolveu esse trabalho, e ele afirmou que o sociólogo alemão odiava a ideia de depender financeiramente do seu pai. Ó, presta atenção, outro dado também bacana para entender. Tá? Primeiro porque tem algumas diferenças familiares com o progenitor, e também por cobrar de si o sucesso profissional e financeiro. Sucesso esse que geralmente é demorado para quem está iniciando uma carreira de pesquisador acadêmico. Né? Você não vai ter, quem está pesquisando não vê resultado muito rápido, não. Aí ele escreveu um livro, anotem ele aí, que é importante para vocês, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Presta atenção no detalhe agora para a gente diferenciar. E isso vale para vocês entenderem. O Marx, ele faz uma crítica do capitalismo e desenvolve o socialismo. O Weber, ele faz uma crítica do capitalismo, mas ele defende o capitalismo. Ok? A visão weberiana é uma visão de desenvolvimento do capitalismo. Por isso que eu falei que daquele dado importante lá. Duas informações. Primeiro, que ele é educado numa religião protestante, tá? O calvinismo. Segundo, que ele quer viver por si só, independente da família, principalmente nas questões econômicas. Tá? Em 1919, ele foi conselheiro da delegação alemã nas conferências que antecederam o Tratado de Versalhes. Ele participou da vida econômica, ele era estadista, ele movimentava muito dentro dessa sociedade. Tá aí. Esse é o livro dele. Tem uma tarefinha para vocês aí. Vocês estão conseguindo enxergar? Ler, sintetizar e comentar? Isso. Eu preciso que vocês façam a leitura desse livro. Vocês conseguem ele em PDF. Ou vocês conseguem ele também na biblioteca virtual da FANS. Então, você vai fazer uma leitura e sintetizar. Ó, presta atenção. Sintetizar é diferente de resumir. Resumir é explicar. Sintetizar é condensar as ideias principais. E depois eu quero, no final, os comentários de vocês. Vale uma PS e nós vamos avaliar também com o trabalho da etapa. Sobre a entrega desse trabalho, vocês vão fazer ela de forma virtual. Então, eu quero o texto em PDF, tá? Aí, então, vai ser 2 trabalhos? Porque você já tinha passado um, tinha? Do produção de texto, do... De quê? Eu esqueci, eu tinha escrevido aqui. Consequência da Revolução Francesa? Sim. E Uhum. E fizeram aí as é para fazer... consequências? Já fizeram as consequências para me mandar? Eu comecei a fazer, só que eu não Parece, terminei ainda não. parece que nós marcamos um prazo para elas, não marcamos? É, na data da prova, eu tinha escrevido aqui assim. Pois é, então tem que entregar tudo isso. Trabalho diferente, tá? Separados, viu? Nossa prova, se não me engano, parece que ela está marcada para o dia 11, não é isso? Isso. Do dia, Não, é dia 9, né? Não? do dia 9 ao dia
9, 10, 11, 12. São 4 dias, não é isso? Eu estou sem o calendário aqui, mas parece que são 4 dias. A prova é virtual, funciona do mesmo jeito da outra vez. Como vocês são 4 alunos, vão poder fazer a prova juntos, né? Ou vocês acham melhor dividir? Eu acho que pode fazer nós todo mundo junto mesmo. Consegue fazer um negócio bacana? Entregar? Eu não quero resposta de uma linha e pronto, acabou não, viu? Quero uma A resposta. prova tá muito grande? Não, a prova tem que ser 3 questões. Né? A mesma No regra da outra vez. No caso, uma pessoa vai ter que fazer sozinha, né? Porque tem a Jennifer aí dá 5. Dá 5? Não, então a gente É, faz 3 e 2. são 4 do segundo período e a Jennifer que tá fazendo com a gente agora. Tá, então são 3 e 2, mais fácil. Ok? Ok, Posso ir adiante? pode. Bom, o que o Weber pensava então sobre a sociologia, tá? Ele faz uma relação entre capitalismo e protestantismo. Ele vai fazer uma relação disso. Então, ele vai levar o sociólogo a uma sociologia da teologia. Então, como ele busca essa questão, ele tem uma influência do protestantismo, ele busca, então, para dentro da sociologia, esse processo de realização, esse processo que a religião colocou para eles. Tá? Por isso que a visão dele, do capitalismo para ele, é diferente da visão marxista. Enquanto que o Marx vê no capitalismo a exploração do proletariado pela burguesia, Weber vai encarar como um fruto de um ideal, o ideal do capitalismo. Por isso que ele utiliza muito a palavra da idealização do ideal. Tá? Como ideal, o capitalismo promovia uma espécie de racionalização do trabalho, do dinheiro, sendo sustentado pela prosperidade e pela capacidade cada vez maior de gerar dinheiro. Então, essa ideia da prosperidade é que Deus te deu todas as condições. Agora que você é que trabalha e desenvolve essas condições para que elas sejam importantes. Presta atenção no outro detalhe que vai diferenciar um do outro. O Marx é ateísta. Então, para o Marx, a religião é uma forma de enganar as pessoas. Já para o Weber, o processo religioso, a proposta de Deus, é uma proposta de crescimento, de desenvolvimento da prosperidade. Para escrever esse livro, então, que eu marquei para vocês, tá? Ele teve um conselho de um comerciante e, com base nesse texto, ficou conhecido, então, como o bordão de Franklin, né? Que foi tempo é dinheiro, time is money, né? E da observação das nações europeias. Ele vai observar os países europeus, os Estados Unidos, e nessa observação ele começa a entender que os países protestantes desenvolveram mais do que os países católicos. Ok? O que será que leva a isso? Lá no livro é muito interessante, vocês vão ver isso, que ele vai falar assim: enquanto que o protestantismo fala assim, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos plantar, vamos produzir, vamos fazer as coisas, no catolicismo cria-se a ideia de humildade, divisão dos bens, de participação. Não tem essa visão do crescimento. Tá? Por isso que ele faz essa crítica. Para Weber, as ações individuais é que forneciam o material necessário para chegar-se a um estudo válido.
No entanto, por serem as ações sociais tão vastas e diversas, o sociólogo deveria buscar um padrão de correção para que seu trabalho tivesse uma validade científica e um respaldo metodológico. Então, você não podia fazer um trabalho, por exemplo, que você olhasse a sociedade como um todo. Você tinha que ter um padrão mais restrito. E nesse padrão, então, ele toma a ideia de tipos ideais. O que seriam os tipos ideais? E presta atenção como é que é interessante. São as balizas para estabelecer-se qualquer comportamento padrão. Presta atenção no nosso comportamento social. Nós seguimos, nós fazemos alguma coisa baseada em alguém. Por isso que ele fala que é o tipo ideal. Você presta atenção, por exemplo, hoje a sociedade inteira, basicamente, ela está baseada na questão dos tipos ideais. Ela fala assim, fulano está ganhando dinheiro, o que ele vai fazer agora? Igual a ele. País tal está fazendo tal coisa, vamos fazer igual a ele. Ou seja, nós elegemos os tipos ideais para fazer as coisas no nosso dia a dia. Ok? Para nós, quando nós escolhemos os tipos ideais, eles são, olha lá, perfeitos e imutáveis, não existindo na prática. Eu vou pelo que eu idealizo, que eu quero, que eu imagino, que eu objetivo. Aí eu faço as coisas no meu dia a dia. Nessa situação, encontro, então, as ações que poderiam afastar-se ou aproximar-se dos tipos ideais. Eu posso olhar o tipo ideal, não é só o que eu vou seguir, não. Ele pode ser também o tipo ideal, aquele que eu não vou seguir. Então, por exemplo, eu posso olhar um tipo lá e falar assim, olha, eu não quero isso para mim. Ele é um tipo ideal. Ele é idealizado, mas eu não quero ele, eu não vou segui-lo. Então, por isso que ele fala que essa visão pode tanto afastar como aproximar-se dos tipos ideais. No outro ponto, a ação social racional com relação a fins. Ou seja, a ideia de fins aí, quiserem anotar, fins aí está no sentido de objetivos. Tá? É um tipo de ação pensada e calculada para atingir alguma finalidade. Então, por isso que vem a palavra fim, a um fim. Por exemplo, casar-se para construir uma família. Qual que é a tendência? A tendência é observar alguma família que é o tipo ideal para mim e tentar fazer a minha família desse tipo. A ação social é o matrimônio, né? E a finalidade dessa ação é constituída da família, constituição da família. Eu quero ter uma família assim. Aí eu crio meu tipo ideal. Da mesma forma, também eu posso eleger uma família como tipo ideal e falar assim, eu não quero que a minha família seja desse modelo. Tá vendo? Aqui nós não estamos falando, quando eu falo tipo ideal, não estou falando aqui no sentido só de eu vou fazer porque é o ideal, é o que eu quero, é o que é o bom. Não, eu posso também determinar como tipo ideal aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto. Ok? A ação social racional com relação a valores. É um tipo de ação social pensada e calculada para atingir algum tipo de valor moral, ou visando como fundo a moralidade. Então, por exemplo, fazer o que é moral, considera certo. E como não moral, tá? Por exemplo, não roubar. Eu posso, por exemplo, falar assim, olha, não, eu não vou fazer isso porque isso não cabe no meu estilo de vida, no jeito que eu quero, nas propostas que eu quero. Você criou um tipo ideal partindo de valores. Está vendo que a sociedade inteira vai sendo construída a partir disso? Como é que é interessante essa modelação da sociedade? Bom, o outro ponto que ela apresenta, existe uma ação social tradicional. Ela não é racional e nem calculada. É aquela que já existe, aquela que já tem na nossa vida. Tá? Vamos voltar à questão do matrimônio. Tá? Casar-se porque a sociedade impõe o casamento como uma tradição que deve ser seguida. As pessoas nem estão preocupadas com os votos, com os compromissos que são firmados. Ela está preocupada em cumprir aquilo que a sociedade quis cumprir. Por isso que ela não é racional e nem calculada. Tá? Vou fazer porque todo mundo faz.
Existe uma ação social afetiva. Ela também não é racional. Ela segue os afetos e as paixões, os sentimentos, as afeições, né? É o tipo de ação movida por sentimentos, como amor, paixão, medo. Então, por exemplo, você carrega um medo que foi passado para você, a sociedade inteira. Tá? Alguém assistiu um filme chamado A Vila? Alguém assistiu um filme chamado A Vila? Eu nunca assisti, Eu não. nunca assisti, não. Não, nunca ouviu falar? Ele vai mostrar esse tipo de sociedade, tá? Ele é pensado com esse tipo de sociedade. Ok? Eu vou fechar aqui e a gente vai dar aquele intervalo para gravar esse primeiro momento, né? Vocês viram que as aulas agora são de 30 minutos, né? A dominação legal ocorre por meio das leis. Então, é o poder exercido na sociedade a partir da lei, aquilo que está descrito no legislativo, no judiciário, no executivo, no caso da República, por exemplo. A dominação tradicional, que justifica pela tradição. Então, uma sociedade patriarcal, por exemplo, o pai exerce o poder autoritário dentro da família, né? Isso já vem de tradição. A dominação carismática, exercida pela liderança carismática, aquele líder que tem um carisma, que tem uma facilidade para trazer as pessoas para próximo dele. Ele cria uma sociedade do jeito que ele quer. Tá? Então, tá aí as primeiras referências que nós temos. Vocês baixaram esses slides lá no dia que eu mandei para vocês? Se não, baixem para vocês terem esse material. Ok? Voltamos daqui. Reginaldo, o senhor está postando no WebGIS também? Esse material não postei ainda não, mas eu já mandei para vocês lá. Ah, é porque eu tentei olhar lá no WebGIS se tinha alguma coisa da sua matéria com o seu nome, eu não encontrei, não. Tá, eu vou postar tudo lá já, também deixar lá, porque tem que ficar mesmo, tá? Certo. Ok, 10 minutos? Pode ser? Pode. Então, 21h15 estamos de volta. No mesmo link, tá? Não vou anunciar lá não, só entrar. Ok.